se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. E você precisa começar a repensar sobre isso. Porque isso muitas vezes é o que está te impedindo de dar o próximo passo. Está na hora da gente começar a questionar. E o meu desafio com vocês é esse hoje. Eu quero questionar com vocês. Essas daqui são as competências emocionais mais fortes nas pessoas: merecimento, capacidade e identidade. O que acontece normalmente com a maioria das pessoas? As pessoas, elas tiram essa aqui que deve ser a prioridade, elas jogam essa aqui para baixo. Aí o que as pessoas pensam? Elas pegam essa prioridade aqui, elas jogam para cá. A pessoa tem que ter, fazer para ser, que é a maioria do que as pessoas fazem. Eu sou médico, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o diploma, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E aí a maioria das pessoas, elas começam nessa parte, então elas estão focadas em ter. Só que o ter, ele é uma consequência do ser. Primeiro você descobre quem você é, para que depois você desenvolva suas capacidades e habilidades de fazer o que precisa ser feito para que você tenha o que você quiser ter. A prioridade é a sua identidade. Ela precisa ser a base mais forte. Por isso Gênesis 1:26 fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então nós trabalhamos com essa primeira parte, porque a crença de identidade é a coisa mais forte. No último dia a gente vai trabalhar a pirâmide de níveis de comportamento, níveis neurológicos do Robert Dilts, onde você vai aprender a passar por todas essas áreas específicas, e dentro dessas áreas a gente tem várias limitações. E uma das áreas mais importantes é a de identidade, porque é aquilo que as pessoas dizem: você é burro, você não sabe, você não é bom, você é fraco, você é incompetente, ou você é forte, você é inteligente. Crianças que nascem em lares afetivos com palavras de afirmação tendem a ser homens e mulheres mais bem-sucedidos do que crianças que nascem em lares disfuncionais com palavras de invalidação. É cientificamente comprovado que o cérebro, a massa cefálica de uma criança que nasce no lar disfuncional é menor do que de uma criança que nasce num lar funcional. Por isso que a minha cabeça é pequena desse jeito. É muito louco, mas é real. Porque o cérebro, ele reage às coisas que são faladas e às experiências desse lugar. Olha que coisa maluca. Então, se você está lá, por exemplo, numa empresa, e você está no seu primeiro emprego, e você encontra um patrão disfuncional, e ele fala que você não presta, que você não é bom, que você é incompetente, você sai de lá e você começa a se travar em todos os outros empregos. Você vai para uma entrevista de emprego, você fica ansiosa, ansioso, nervoso, nervoso, pensando: meu Deus, você é reprovado porque eu não sou bom, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Você sai de um relacionamento disfuncional, você vai entrar em outro relacionamento com outro homem ou outra mulher, você entra nesses relacionamentos todo traumatizado, porque você pensa: meu Deus, o que aconteceu lá no outro, isso acontecer nesse também, porque o que o outro disse, aí começa a acontecer coisas semelhantes naquele relacionamento ou naquela empresa, aí você começa a dizer: olha, tá vendo? Realmente vai acontecer de novo, e você começa a entrar em pânico, e começa a vir ansiedade, começa a vir estresse, começa a vir nervosismo, preocupação, insônia, e começa a somatizar no seu corpo, e daqui a pouco tá tudo travado, porque a sua identidade está desconfigurada. Quando você tem uma identidade forte e você sabe quem você é, não importa o que digam para você, você é antifrágil. Alguém já leu o livro do Nassim Taleb, Antifrágil? É um bom livro para se ler. É uma bíblia, mas é grande pra caramba. Mas é um bom livro. Bem como também a Lógica do Cisne Negro dele também. É outro livro muito bom. Mas o ponto aqui é: nós temos uma identidade, e por isso nós temos, por exemplo, na Bíblia, um Deus que vem reforçar nossa identidade constantemente, dizendo quem nós somos. A Bíblia fala inúmeras vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Porque Deus já sabe que o povo é um povo que tem medo e tem muitos traumas, e Deus, ele vem afirmando o tempo todo a sua identidade, sua capacidade, e ele mostra que a dependência nele nos traz a capacidade. Por isso ele diz: quando você está fraco, então você está forte, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Por isso que quando você entende quem você é, fica muito mais fácil de você fazer as coisas. O problema é que tem gente querendo ter coisas sem antes ser.
Você precisa focar em ser essa pessoa. Por isso que a gente vê, por exemplo, Bob Proctor falando lá sobre a lei da atração, sobre o pensamento positivo. A gente vê inúmeros homens e mulheres falando sobre isso, por exemplo, o próprio Tony Robbins. O Tony Robbins, que hoje é um dos maiores coaches dos Estados Unidos, ele é um cara que, quando ele começou a jornada dele, ele veio de um lar completamente disfuncional. A mãe dele abria a boca dele e jogava detergente na boca dele. Ele vem de um lar disfuncional, sem pai, sem mãe. E olha o cara de sucesso que ele se tornou. E hoje ele ajuda famílias. E quando eles vão entrevistar o Tony e falar com o Tony, perguntando para ele o porquê ele faz o que ele faz, ele mesmo diz o motivo. Ele fala: eu faço o que eu faço porque eu não quero que as famílias passem por aquilo que eu passei. Ou seja, ele transformou a identidade dele de um cara forte que superou os seus traumas, e agora encontrar a capacidade de fazer coisas que ele jamais imaginou que poderia fazer antes. E eu digo para vocês, vocês vão sair daqui com a capacidade de fazer coisas que vocês nunca imaginaram ser capazes de fazer, porque a identidade de vocês vai ser revelada nesse treinamento. E aí, então, existem aquelas pessoas que dizem assim, ó: quem sou eu? Quem sou eu para ter esse carro? Quem sou eu para ter essa casa? Quem sou eu para morar nesse lugar? Quem sou eu para casar? Quem sou eu para ter filho? Quem sou eu para ser feliz? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? E aí você diz assim: quem sou eu para ser essa pessoa bem-sucedida? Eu não tenho capacidade disso. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Então, a gente começa a entrar num processo de autossabotagem, porque quando a gente tem uma identidade fraca, a gente também desenvolve uma capacidade de fazer e realizar as coisas fracas. Porque você não está no seu pleno potencial. Você não acredita em você. Como é que você quer fazer alguma coisa se você não acredita em você? E o pior é que muitas pessoas não é que não acreditam, é que não se dão a chance. Não se dão a chance por causa das crenças que elas querem evitar a dor e a repetição do trauma e do sofrimento que foi reforçado por causa das crenças profundas que estão instaladas nela. Mas hoje a gente precisa acessar essas crenças profundas, porque essas crenças profundas muitas vezes estão formando o seu caráter, a sua identidade. E aqui entra um monte de trauma, aqui entra um monte de transtorno, aqui entra um monte de gente disfuncional. Quando você entende quem você é, você acredita naquilo que você pode fazer, e o que você faz e a capacidade que você tem não está condicionada ao que os outros disseram, mas está condicionada ao que você acredita que você é e o que você é capaz de fazer. E aí então você vai poder ter o que você quer ter. Aí então você vai acreditar que você merece. Porque tem gente que acha que não merece. Porque a identidade dela está fragilizada. Você é burro, você não presta, você não vale nada, você não sabe, você nunca faz nada direito, você não é bom, você não é boa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente só está reproduzindo aquilo que reproduziram na gente. Porque tem gente que veio de um lar disfuncional, onde foi invalidado e foi invalidada, e agora ela chega na vida dela, e no casamento dela, nos relacionamentos dela, na família dela, nas pessoas com que ela relaciona, ela faz a mesma coisa. Ela invalida, ela detona a identidade. E a identidade é uma das coisas mais fortes que um ser pode ter. Se ele não tem uma identidade definida, ele tem uma capacidade fraca e um merecimento fraco. Então acha que não merece. Não merece o perdão de Deus, não merece o amor de Deus, não merece a felicidade, não merece o dinheiro, não merece a realização, não merece o estudo, não merece a amizade. Isso aqui começa a bloquear ela nos relacionamentos, começa a bloquear ela nas realizações, nas conquistas. Está fazendo sentido isso, gente? Você está enxergando pessoas assim na sua vida, ao seu redor? Às vezes até aquela que a gente olha no espelho todo dia, né? A gente precisa começar a mudar isso aqui imediatamente.